Boa noite, amada igreja, graça e paz a todos, amém? Sejam todos bem-vindos, que Deus possa abençoar a vida de cada irmão. E nós vamos estar iniciando cantando uma canção, convido a todos a colocarem em pé. Essa canção que é um convite para a adoração ao Senhor, que você possa entregar a sua vida diante do Senhor nesse momento, e tudo que fizer nessa noite seja unicamente para glorificar o nome do Senhor Jesus. Vem, essa é a hora de adoração. As palmas. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. No início, vem, esta é a hora de adoração. Vem, dar a Ele confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Um convite para você. Vem, esta é a hora de adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Entregue a Deus. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem. Você pode dar uma salva a Jesus? Glórias a Deus. Que você receba esse convite para a adoração do nosso Deus nessa noite. Convido você a baixar a sua cabeça, que possamos estar com os nossos corações abertos para ouvir a palavra do Senhor, para que o Espírito Santo do Senhor fale conosco nessa noite. Santíssimo Deus, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por mais uma oportunidade que temos, ó Pai, de estar aqui em casa, nessa noite de oração, ó Pai, de comunhão com os irmãos, e nós te agradecemos, ó Pai, por recebermos esse convite para adorar o Teu nome, adorar o Teu Filho Jesus, ó Pai. Nós te agradecemos por cada irmão que já chegou, ó Pai, também aqueles irmãos que estão nos assistindo, ó Pai, que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um, e que tudo que fizermos, seja em palavra, seja em ação, seja em oração também, ó Pai, na leitura da Tua palavra, seja unicamente para glorificar o Teu nome. Nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar, como disse, todos sejam bem-vindos, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. E nesse momento nós vamos estar fazendo a leitura do Salmo, o Salmo número 19. Você que trouxe a sua Bíblia,
mesmo que você não trouxe sua Bíblia, mas trouxe seu aplicativo, nós vamos estar acompanhando o Salmo número 19. São poucos versículos, e a nossa irmã Sirlene, né? Acertei o nome. Que você possa estar acompanhando aí na sua Bíblia também. Amém? Todos acharam? Quem achou? Amém? Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Todos encontraram? Os céus proclamam a glória de Deus. Ao mestre canta os salmos de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há de possa discernir as próprias faltas? Absorve-me das que são ocultas, também da soberba, guarda o teu servo. Que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Amém. Só repetindo o primeiro versículo, que fala que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Se até o firmamento, as estrelas, tudo que foi criado por Deus adora a Deus, muito mais nós que somos a imagem e semelhança do nosso Deus. Então eu vou convidar novamente os irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos cantar o hino número 338, Mais de Cristo, e que possamos estar confirmando o que foi lido nesse instante, que possamos estar clamando a Deus, louvando a Deus pelas suas maravilhas, que só o Senhor é Deus das nossas vidas. Pode se assentar. A palavra agora está com o pastor.
Graça e paz, irmãos. Boa noite àqueles que não cumprimentei ainda, tive a oportunidade. Deus abençoe a todos. Você que está em casa, Deus abençoe. E os palmeirenses, que Deus tenha misericórdia, tá? Deixar um negócio desse passar em branco, né? Brincadeiras à parte. Dia triste para nós, pastores da IPI do Brasil. Hoje nós perdemos um colega que nós vínhamos orando, o reverendo Artemio, um colega precioso, Deus levou. Nós perdemos o nosso colega para a Covid, e isso, momento difícil. Por outro lado, outra notícia, o nosso colega, reverendo Odirley, sai amanhã do hospital, rumo à sua casa, 300 quilômetros para frente, e depois de dias entubado também com a Covid, ele vai voltar para casa, para sua esposa, para o seu filho, para a sua igreja, para o seu trabalho, para o seu ministério, né? Graças a Deus. Que Deus sustente essa família, que é recuperada, mas também sustente a nossa irmã Gilvani, que é a esposa, a viúva do reverendo Artemio, né? E hoje também nós soubemos de um missionário da missão Novas Tribos, que foi levar material médico lá para Roraima, e o avião caiu, ele estava sozinho. A aeronáutica o avião caiu em terra Yanomami, mas a aeronáutica já identificou, mas não tem como chegar, é um lugar de difícil acesso no meio da floresta. Então, vamos orar por isso, para que Deus realmente dê sabedoria, e a família pede para que Deus faça um milagre ali, que o irmão esteja ali. Daqui a pouco eu vou pôr no grupo da igreja as notícias desse irmão, né? Para que pelo menos ele esteja bem, né? em função desse acidente, né? Então são notícias, tem notícias boas, tem notícias ruins, né? Mas Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Sobre a nossa igreja aqui, os irmãos que vão fazer a preparação para o batismo, profissão de fé, devem mandar para mim. Eu já tenho alguns que têm um contato pelo WhatsApp. Nós vamos fazer uma reunião pelo Zoom, aplicativo Zoom. Então, se você não conhece o aplicativo Zoom, instale no seu celular ou no seu computador, porque nós vamos ter uma reunião na quinta-feira com o pessoal. E não vamos fazer online, nós vamos gravar os vídeos, mas eu dependo também dessa primeira reunião, desse primeiro contato com os irmãos que vão fazer e vão participar. Já falei de manhã, tem um grupo de manhã e o grupo da noite. Então, para que chegue a todos aqueles que desejam participar, e se mais alguém quiser participar, manda para mim o contato no meu WhatsApp e diz: olha, eu quero participar, pastor, do discipulado, da preparação para batismo e profissão de fé, e aí qual é a idade mínima? No mínimo é 12 anos, tá, gente? Então, pode, a partir de 12 anos até 153 anos, pode participar tranquilamente do discipulado. E desde que tenha, nesse primeiro contato, o encontro pelo aplicativo Zoom. Então, se alguém não souber aqui como que instala, manda para mim um contato, a gente manda o passo a passo para você participar. Envelopes de contribuição, esse é outro aviso. Então, temos ali na mesa vários envelopes, eu vou pedir para os diáconos entregarem para quem estiver por aí, que de manhã alguns já receberam, mas como vem um grupo de manhã, hoje nós tivemos 50 e tantas pessoas de manhã, e vem um grupo à noite, então a gente não sabe. Então, se você quiser o seu envelope, está ali os envelopes em cima da mesa, ou pede para um diácono, uma diaconisa, que ele vai lhe entregar o seu envelope, está ali à disposição. E que Deus abençoe a todos, que o Senhor sustente a todos. Sobre Manaus, boa notícia. Eu esqueci de falar sobre Manaus. Semana passada nós fizemos um apelo à igreja sobre Manaus, e nesse apelo algumas pessoas responderam, algumas pessoas me procuraram, eu coloquei o número da conta, muita gente fez um depósito,
E imagine em todo o Brasil fazendo depósito. Então, atingiu o objetivo. Muitas famílias foram supridas, graças a Deus. Manaus é uma situação difícil. Muitas famílias perderam o chefe da família para a Covid. E há igrejas lá que perderam metade dos membros, né, para a Covid. Então, só numa igreja, semana passada, nós noticiamos que morreram 170 pessoas e mais 185 estavam com a Covid. Então, foi realmente uma situação drástica lá em Manaus. As igrejas agiram com muito amor, não se envolveram com essa questão política lá, acusando um ou outro, quem é o responsável por aquilo. Elas arregaçaram a manga, as igrejas, e compraram a briga, e têm atendido muitas famílias. A crise em Manaus ainda não acabou, tá? Mas aquelas famílias que precisavam de suprimentos foram atendidas, e ainda há uma condição de atender mais algumas vezes aquelas famílias, para a glória de Deus. Deus seja louvado. Deus abençoe. Novamente vou pedir para os irmãos colocarem em pé. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 3 louvores. E esse louvor fala que como é bom e agradável viver juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção, sua unção. Ali Deus determina sua bênção, sua unção. Que realmente ao cantarmos essa canção, possamos, mesmo que não podemos nos abraçar, nos ajuntar, mas que o nosso coração possa estar alegre por poder estarmos reunidos na presença do nosso Deus e podermos cantarmos louvores a Ele. Vamos lá nas palmas. Oh, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção, sua unção. Oh, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção, sua unção. Jesus nos deu um mandamento de amor, que nos amamos uns aos outros no Senhor. Assim como Ele amou, o mundo nos verá e saberá que somos povo do Senhor. E saberá que somos povo do Senhor. O início. Meu irmão, minha irmã, somos um, restaurados pela graça em amor, como orvalho de Hermon, nos montes de Sião. Sobre ti está a bênção do Senhor. Sobre ti. Sobre ti está a bênção do Senhor. Oh, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção, sua unção. Jesus nos deu um mandamento de amor, de nos amarmos uns aos outros no Senhor. Assim como Ele amou, o mundo nos verá e saberá que somos povo do Senhor.
Sobre ti, meu irmão, a bênção está no Senhor, amém? Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Levou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Declare bem alto. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Levante sua mão. Elevo minhas mãos A quem? ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Que Deus seja louvado através das nossas vidas. E nessa última canção é um tempo que nós temos para reconhecermos que o Senhor tem derramou o seu sangue ali na cruz para cada um de nós. E hoje mesmo nós vamos estar relembrando através do ato, através da Santa Ceia do Senhor, e que você possa estar preparando o seu coração. Não sei como que você entrou nesse lugar, não sei aquilo que você tem vivido na sua vida, mas reconheça, seja humilde em reconhecer que somente o Senhor é o Deus na sua vida. E foi por um alto preço que Ele morreu por cada um de nós. Ao cantar essa canção,
agradeça ao Senhor, porque nós não merecíamos esse sacrifício, mas Ele preferiu amar cada um de nós. Pai, diante da Tua presença, nós reconhecemos que o Senhor é Deus das nossas vidas, ó Pai, e principalmente reconhecemos que o Senhor derramou um alto preço, ó Deus, ali na cruz do Calvário, para nos redimir, nos purificar de todo o pecado, e nós reconhecemos isso nas nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai. Te pedimos também nesse momento, ó Pai, que nós vamos estar diante da sua mesa, ó Pai, que o Senhor possa estar nos purificando, nos perdoando, nos limpando de toda injustiça, ó Deus, para que possamos estar apresentando as nossas vidas, ó Pai, como oferta suave diante da tua mesa, diante do teu altar. Nós te agradecemos, ó Pai, no nome precioso de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem, irmãos, eu vou convocar o presbítero Eduardo, o presbítero Zóio e o arcângelo para nos ajudar na celebração da ceia. Por favor, já peguem as luvas lá. Hoje de manhã eu deixei as luvas para cá, então facilitou, mas agora à noite eu ouvi um lapso para facilitar. A mesa é a mesa do Senhor, não é a mesa presbiteriana, não é a minha mesa, não é a mesa do conselho, é a mesa do Senhor. Podem participar dessa mesa os irmãos que são membros desta igreja ou de qualquer igreja cristã. Quem se encontra em plena comunhão com o Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus.
Então nós nos aproximamos desta mesa. Nós vamos orar consagrando os elementos. Não vai virar carne, nem vai virar sangue. Apenas ele simboliza o grande amor do Senhor, o corpo partido e o sangue derramado pelos nossos pecados. Curva a sua cabeça aí, vamos orar. Pai, que o teu Espírito Santo confirme sobre nós a alegria da lembrança desse grande amor, a alegria da celebração do ágape do Senhor, do sacrifício de Jesus lá na cruz pelos nossos pecados. Ó Deus amado, nos aproximamos desta mesa consciente e discernindo o quanto esse sacrifício foi importante à nossa vida. Abençoe cada irmão e irmã que ora celebra com alegria este momento, em nome de Jesus. Amém. Alguns irmãos estão em casa celebrando, não vou abrir agora, porque eu estou sem máscara, não dá para falar com a máscara, então eu vou deixar para os presbíteros abrirem posteriormente. Tá? Alguns irmãos estão em casa com os kits que foram levados hoje de manhã. Então, Deus abençoe vocês que estão celebrando em casa a mesa do Senhor. E alguns ainda vão receber agora à noite, porque as famílias que estão aqui, os parentes ficaram em casa, que não puderam vir por questões de comorbidades, então podem pegar o kit ali, a diaconisa, os diáconos têm o kit disponível para 1, 2 pessoas, 3 pessoas que estiver na sua casa, que estiver precisando. Eu vi ali a dona Nilda, mas o esposo não veio, leva para ele, tá? Está ali no jeitinho, já preparado, e hoje de manhã muitos irmãos receberam o kit, graças a Deus, em Águas de Lindóia, e também aqui na cidade muitos receberam kits, e muitos irmãos ajudaram a levar esses kits nas casas. Louvado seja o Senhor. Naquela noite, foi a noite da traição, a noite também do ápice da história da salvação. O Senhor Jesus reuniu seus discípulos para celebrar a última Páscoa. Eles cantaram o hino como tantos hinos nós cantamos aqui. Ele tomou o pão, tendo dado graças, ele partiu, distribuiu aos discípulos e disse: comei dele todos, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em minha memória. Da mesma maneira, depois que eles comeram o pão, ele tomou o cálice e disse: é o cálice da nova aliança do meu sangue que é derramado por vós. Bebei dele todos, fazei isto em minha memória. Cada vez que vos reunirdes e comerdes o pão e bebestes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Muito bem, as crianças também são convidadas a participar da mesa do Senhor. A ceia não é presbiteriana, gente. A ceia é do Senhor. A ceia não é restrita a um grupo privilegiado, mas aqueles que Deus ama e aqueles que entendem esse amor do Senhor. Então, os presbíteros estarão levando. Eu pedi 3 presbíteros, porque nós estamos 3 bandejas, e hoje de manhã foi um pouco difícil, então eu já pedi 3 presbíteros. Comei dele todos, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Bebei, este é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Podem participar, deixe o cálice depois aí próximo ao banco, nesses bancos que estão aí por perto, com a fita amarela e preta. Pode colocar os cálicezinhos aí, né? Consagre ao Senhor a sua vida.
Por favor, eu peço a um dos diáconos que tragam 3 kits para cá, porque faltou para os presbíteros. Agora tem que tirar. Eles acabaram sendo os privilegiados, né, por ter receber o kit. Pode pegar. A tampinha do pão e a tampinha do suco. Irmãos, eu queria que nós estivéssemos orando nesse momento. Vocês souberam que tanto no asilo aqui da cidade, quanto no asilo de Águas de Lindóia, a hora que foram vacinar os idosos, tinham muitos com a Covid. Aqui parece que são 29, em Águas de Lindóia 27. E eles ficam confinados lá dentro, mas infelizmente é um funcionário que frequenta algum lugar, que acaba levando, né? Não era para acontecer, mas aconteceu. Mas a gente pode orar pela misericórdia de Deus por esses queridos que estão ali afastados da família, que por questões, uma situação até econômica, estão ali, né? Mas vamos orar para que nada se agrave em nenhum deles. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos porque pudemos lançar mão desta celebração maravilhosa do teu grande amor. Te agradecemos, ó Pai, por sentirmos o quanto o Senhor nos ama e por podermos lembrar desse amor. Agora, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos entregar esta igreja nas tuas mãos, entregar a família do teu servo que hoje o Senhor levou, o pastor Artêmio, a sua esposa Gilvania, os seus filhos e netos, em nome de Jesus. Queremos entregar neste momento aquele missionário que, transportando material médico, caiu no avião, caiu com o seu avião, que o Senhor tenha misericórdia. Agora quero orar, Senhor, especialmente pelos idosos do nosso asilo aqui local e também de Águas de Lindóia. Eles foram contaminados por essa Covid e ninguém sabe ao certo a situação, mas sabemos que o Senhor pode usar de misericórdia e bondade para com eles e restaurá-los. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus nós entregamos nas tuas mãos. Em nome de Jesus nós te pedimos e nós agradecemos. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, irmãos. Deus vai ministrar a sua vida nesta noite. Você que está em casa, você que está aqui em culto presencial.
O tema da palavra que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite é um convite à restauração. Um convite à restauração. Então, nesse momento, peço a você que abra a sua Bíblia ou o seu aplicativo, no seu smartphone, no seu celular, Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. O tema é um convite à restauração, e o texto é Apocalipse 2, de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Que o Espírito Santo do Senhor acrescente a nossa vida nesta noite e nos edifique. Amém? Muito bem, um convite à restauração, nosso tema. A frieza espiritual é, sem dúvida, um dos grandes problemas, ou o pior problema da vida cristã. Frieza é quando se perde totalmente a vontade de orar, de ler a Bíblia, de ir à igreja, de cantar louvores, de glorificar Jesus Cristo, sem contar que há uma racionalização do pecado. E quando nós nos pegamos envolvidos em alguma espécie de pecado, nós rapidamente respondemos: não tem nada a ver, não é bem assim. Deus é misericordioso. A gente cria até uma teologia própria para explicar a nossa frieza. Na verdade, queridos, ninguém se esfria espiritualmente da noite para o dia. É um processo longo que aponta para um desleixo diário. Nós nos envolvemos em N atividades que já levantamos, e se tínhamos o hábito de orar de manhã cedo, não dá tempo. No café não dá tempo, na refeição não dá tempo, antes de dormir não dá tempo. Então, não dá tempo em momento algum. Crentes frios na fé encaram o pecado como algo natural e não experimentam mais arrependimento. Crentes frios na fé não têm mais a disposição de buscar a Deus com lágrimas e nem mesmo choram pelos seus pecados, nem se envergonham mais de seus pecados. Na verdade, estão bem distantes de Deus e muitos, embora se encontram na igreja. O texto que nós lemos é o texto escrito por João. João já está idoso, ele tinha sido pastor em Éfeso. Por causa da perseguição, ele acabou exilado numa ilha chamada Patmos. Ali o Espírito do Senhor revela a ele o que ele teria que falar às igrejas. E ele escreve, então, as 7 igrejas da Ásia Menor. E esta é a primeira carta, é a carta à igreja de Éfeso. Éfeso é uma cidade muito populosa, entre 250 mil a 500 mil habitantes, era uma grande metrópole naquela época. Mais ou menos no ano 80 a 90 depois de Cristo. Era uma cidade do Império Romano. Era uma cidade portuária, por ali circulava muita da economia da região toda da Ásia Menor em rumo à Europa.
Éfeso era realmente um portão de entrada, onde muitos marinheiros chegavam e muitas pessoas saíam, porque ali havia um bom porto. Era uma cidade rica. Éfeso também era conhecida por ser uma cidade que abrigava um templo da grande Diana, da deusa Diana, ou Artemis, também como era conhecida, e era um templo gigantesco, tanto que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Como a igreja nasce em Éfeso? Provavelmente no movimento entre o ano 53, por aí, alguns cristãos começam a se espalhar na Ásia Menor e o evangelho chega a Éfeso. Paulo visita Éfeso e ele encontra ali um evangelho ainda não completo, um líder chamado Apolo, que ainda não tinha um grande preparo, mas tinha uma boa prédica. Então ele deixa um casal chamado ali, Áquila e Priscila, que vão cuidar de discipular esse Apolo. Na terceira viagem missionária de Paulo, Paulo chega a Éfeso e finalmente ele resolve ficar ali 2 anos ensinando o evangelho para aqueles irmãos. E por causa de um sujeito chamado Demétrio, Paulo tem que sair de Éfeso. Ele resistia o ensino de Paulo. Então Paulo deixa um jovem chamado Timóteo para pastorear a igreja de Éfeso. Depois de muitos anos, quem assume a igreja como pastor ali em Éfeso é o apóstolo João, que já é idoso, experiente, está ensinando a igreja, e agora exilado, ele está olhando para a igreja e o Espírito Santo do Senhor está dizendo o que ele deveria contar para esta igreja. Portanto, essa carta que nós acabamos de ler no capítulo 2, de 1 a 7 de Apocalipse, ela trata exatamente da instrução ou da palavra do Senhor para os cristãos de Éfeso, para os efésios. Mas vamos entender um pouquinho como isso se aplica a nós como um convite para a restauração. E eu vou citar aqui a restauração do ponto de vista da vida espiritual. É um convite para cristãos. Em primeiro lugar, olhando para essa carta, eu entendo que nós precisamos entender que Jesus sabe como você está vivendo a vida cristã, como você está levando o evangelho na prática. Como está a sua vida? Você pensa que Deus não está nem aí? Você pensa que Jesus não está nem aí? Jesus sabe exatamente como você está. Olha o que diz o texto: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Olha, Jesus conhecia muito bem aquelas pessoas. Conheço as suas obras, o que vocês estão fazendo, o seu trabalho, a sua luta, conheço a perseverança, mas conheço que vocês até estão confrontando os nicolaítas. E aí eu quero explicar para você quem que é essa galera dos nicolaítas que aparece aí. Observaram? Nenhum outro lugar aparece esse negócio de nicolaíta. Era uma turma que surgiu naquela época entre os cristãos, e eles entendiam que na igreja existia uma casta mais elevada, um grupo mais elevado, que eles chamavam de clero, que era assim um pessoal acima de todos em termos espirituais. E eles gostavam de confrontar as pessoas e se julgarem mais elevados. Eles eram os nicolaítas. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Esse negócio já existe faz tempo. Há muito tempo que as pessoas gostam de exercer poder sobre o povo. Precisamos entender que Jesus sabe como nós estamos vivendo a vida cristã nos dias de hoje. Se eu perguntasse aqui, você tem Jesus como Salvador e Senhor, muita gente levantaria a mão, tenho certeza. Mas se eu dissesse assim, se Jesus mandasse você bater a cabeça na parede, você bateria a cabeça na parede. Jesus não vai fazer isso. Mas se Ele é teu Senhor, Ele manda e você tem que obedecer, porque Senhor é quem manda. É claro que eu usei um exemplo muito esdrúxulo, muito feio, muito
fora do comum. Jesus não vai mandar fazer isto. Mas eu tenho certeza que você não sabe, que Deus sabe, que Deus conhece todos os seus passos. Salmo 139, o salmista Davi, inspirado por Deus, ele escreveu: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, Tu sabes quando me assento e quando me levanto. Em dado momento ele disse: a palavra nem me chegou à boca, e o Senhor já conhece toda. Em outro momento o salmista diz: olha, se eu faço a minha cama lá no alto, ali Tu estás também. Se eu me esconder nas profundezas do abismo, ali Tua mão também está. E o salmista vai mais adiante quando ele diz: o Senhor me conhece todas as coisas. Quando eu era um embrião no ventre de minha mãe, o Senhor já conhecia tudo. Eu vou mais além. O Senhor conhecia antes da fundação do mundo. Pois o salmista Davi, nesse salmo, ele faz grandes declarações sobre Deus. Ele define que Deus pode todas as coisas, Ele é onipotente, que Ele está presente em todos os lugares, que Ele é onipresente e que Ele sabe de todas as coisas e Ele é onisciente. Tem 3 coisas sobre Deus que Davi fala neste salmo. Agora eu quero dizer para você o seguinte: você não tem para onde fugir, nem com seus pensamentos de Deus. Sabe o que a igreja de Éfeso levava a vida cristã? Do jeito deles. Eles até tinham uma boa preparação doutrinária, sabiam confrontar, mas eles oprimiam os mais fracos, eles viviam a vida do jeito deles. Eles se julgavam os tais. Deixaram o primeiro amor, se envolveram com muitas coisas, com o passar do tempo, perderam o foco da vida cristã, o mandamento de Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O mandamento vertical e horizontal é amar a Deus e ao próximo. Eles perderam essa noção, eles perderam esse foco, eles perderam esse entusiasmo, e ou seja, a vida cristã estava meia boca. Eles assumiram a bandeira de uma frieza espiritual. Em segundo lugar, precisamos saber, além de que Jesus sabe como você está vivendo a vida cristã, precisamos entender que Jesus quer que cumpramos o seu ministério. Diz o texto: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Você deixou para trás. Você abandonou os seus primeiros passos, o seu primeiro entusiasmo, o primeiro impacto do Espírito Santo na sua vida. Você deixou de lado. Em algum momento da vida daquela igreja, eles se perderam em relação à prática da vida cristã. Em algum momento da vida cristã daquela igreja, eles se distanciaram do plano soberano de Deus. Em algum momento, eles foram deixando de amar ao próximo. Em alguns momentos, eles deixaram e abandonaram aquele entusiasmo. E o texto ensina: lembra-te de onde caíste. Deus quer renovar o relacionamento conosco, mas vamos ver exatamente onde começamos a errar,
onde nos tornamos egoístas, onde nos distanciamos da obediência a Deus, onde nos distanciamos da palavra de Deus, onde nos distanciamos de uma vida de oração, onde nos distanciamos da tristeza do pecado. E o texto ainda diz: arrependa-te. É necessário que haja um genuíno arrependimento, não só um arrependimento litúrgico, mas um arrependimento íntimo, movido pela ação do Espírito Santo. Dizer: Senhor, isso aqui está errado, Senhor, eu estou confessando. Arrepender e confessar. E aí o desafio, voltar à prática. Quando o arrependimento genuíno, haverá produção de frutos que louvarão a Deus. Quando há arrependimento genuíno, íntimo, claro, o Senhor sabe de todas as coisas. Um grande avivamento vai haver na sua vida, se há arrependimento. E o texto prossegue: ouça o que o Espírito diz à igreja. Crentes frios na fé, eles encaram o pecado como algo natural, eu já citei isso lá no começo, e não experimentam mais arrependimento. Cristãos frios na fé não têm disposição de honrar a Deus, de ter tristeza pelo pecado, ou de ter tristeza por estar desobedecendo ao Senhor, de chorar confessando a Deus. Cristão frio perdeu o entusiasmo por servir ao Senhor. Ele ou ela racionaliza completamente os acontecimentos espirituais na sua vida. Mas há uma terceira coisa que aparece no texto, e é lá na parte final, no versículo 7, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Há uma promessa aqui. Há uma recompensa aos filhos obedientes. Essa recompensa advém da perseverança no amor e na verdade. A Bíblia chama a recompensa de galardão. Não sabemos exatamente o que significa isso, não tem prova científica disso, mas cremos pela palavra do Senhor. Quando uma igreja vive, ou uma pessoa vive no primeiro amor, experimenta cuidado, experimenta cuidar das pessoas, experimenta reciprocidade, experimenta oração, experimenta comunhão com a palavra de Deus. Jesus está insistindo com você, está dizendo: não viva na lateral, mas no centro da vontade do Senhor. O mesmo Deus que deu ordem ao caos na criação, Ele pode dar ordem a uma igreja e a um cristão. Volte ao primeiro amor. Sua vida está um caos espiritual. Volte ao primeiro amor. A sua vida está medíocre espiritualmente. Você não tem prazer na lei do Senhor. Hoje nós estávamos lendo aqui o Salmo, a Silene leu o Salmo 19. E na sua lei medita dia e de noite. Nós lemos também, lá no final do Salmo 19, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença. Quem tem uma vida espiritual, cheia do Espírito Santo, está vivendo plenamente essa vida, não tem tempo para frieza espiritual, mas para o mover do Espírito Santo. É necessário arrepender-se e voltar a servir com alegria. E é o que diz lá o Salmo 100, né? Servir ao Senhor com alegria. Amém. Eu quero ler com você ainda Romanos capítulo 12, versículo 11, que diz o seguinte: nunca lhes falte o zelo, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Cristãos zelosos têm prazer de viver para Deus. Cristãos zelosos têm o prazer
e a alegria de ser cheio do Espírito Santo. Não tem prazer na apatia, e quando percebe apatia, quando percebe frieza espiritual, imediatamente se ajoelha e clama ao Senhor. Resumindo, se você decidir andar com o Senhor Jesus Cristo e decidir absolutamente conhecê-lo, cada vez mais, todos os dias, você jamais se esfriará na fé. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a água da vida, o pão vivo que desceu dos céus. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Eu peço os irmãos que vão cantar aqui o cântico final. Eu acho que eu vou atrapalhar vocês hoje, de novo. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar Ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero orar com você nesse momento. Vamos pensar nisso que Deus falou ao nosso coração. Deus falou com você nessa noite, amém? Deus sempre fala conosco. Eu tenho certeza que você que está em casa também, Deus tem falado com você. Vamos orar. Pai, que Teu Espírito Santo confirme a palavra desta noite.
Eu não sei quantas pessoas têm vivido de uma maneira fria espiritualmente, mas eu sei que o Teu Espírito Santo nos aviva, que o Seu Espírito Santo vai em nós quebrar paz, porque a paz de Cristo é o hábito de Deus no nosso coração. Isso vai nos fazer mudar de atitude, ó Pai. Ó Senhor amado, se alguém aqui nesta noite tem vivido a vida cristã de uma maneira fria, não tem orado, não tem lido a Tua palavra, não tem buscado ao Senhor, se tornou um cristão simplesmente mecânico, litúrgico, em nome de Jesus, Senhor, derrama Teu Espírito Santo plenamente, dá a plenitude do Teu Espírito Santo, incomoda o nosso coração nesta semana, Pai, e que não saiamos daqui vazios sem tomar uma decisão de mudança de atitude. Senhor, queremos nos arrepender e vermos onde cairmos e voltarmos à prática do primeiro amor. Em nome de Jesus, confirma a Tua bênção, Pai. Senhor, eu quero orar neste momento pelo Lorival, que vai retornar amanhã ao médico. Eu Te agradeço pelo tratamento dele. Eu quero orar também por aquele amigo do Jaime, que teve um momento que descobriu uma doença terrível. É só o Senhor mesmo quem sabe. O Senhor visita, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar por aquele irmão que sofreu aquele acidente ali na floresta amazônica. Localiza, Senhor. Em nome de Jesus, mostra. Em nome de Jesus. Ó Pai, despede o Teu povo em paz. Dá a Tua bênção a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. E que o Deus da paz, que trouxe a Jesus Cristo dentre os mortos, vos acompanhe em toda a sua graça, sua bondade, misericórdia e todo o seu amor, hoje e até que Cristo venha. Amém. Ao Senhor toda a glória. Ao primeiro amor, eu quero